7h59 de um domingo, estamos aqui, Uber. Ele me vê de manhã, ele tem que ficar no meu colo um pouquinho, que tá com muita saudade, eu também tenho saudade dele. Bom dia! Acordando domingo de manhã, que maravilha! Venha, Renata, venha. Vamos tomar um café juntas? Aqui, ó, hoje a minha xícara diz assim, não sei se dá para vocês lerem aí, alegria. Alegria que nós desejamos para hoje, né? Então vamos começar com o Uber no colo, porque ele não sai. Bom dia! São Luís do Maranhão! Nossa, que coisa boa! Como é que você ficou sabendo do Rei Salomão cá entre nós, aí no Maranhão? Conta pra mim, escreve aí enquanto a gente não tá começando, temos uns segundinhos ainda. Conta pra mim. Deixa eu desligar esse barulhinho do aquecedor, porque em São Paulo tá muito frio. Bom dia, Astrid. Bom dia, domingo de manhã, achei que eu ia estar falando sozinha, mas que bom que eu tenho companhia, que bom. Você do Maranhão, Raquel, conta pra mim como você ficou sabendo. Escreve ali. Seja generosa. Vamos conversar. Pronto, agora ele já vai sossegar. Bom dia, bom dia. Oba, oba. Então vamos lá. O livro de Eclesiastes. Hoje é... Deixa eu ver. Nossa, me perdi aqui, eu estava lendo, estava esperando para entrar no ar e estava lendo o resto do livro. Me preparando já para os próximos, né? Nossa, eu li muito. Pronto, achei, dia 20, é que eu marco por dia. Então, hoje é dia 20, faz 20 dias que a gente está lendo todos os dias um verso do Rei Salomão. Muito legal, não é? Eu vou ter que ligar o ar, porque senão eu vou começar a espirrar. Ui! Ui, perdão. Só um segundo. Tem todo tipo de alergia. A minha alergia é ao frio. Mas é o que? É isso, né? É o que é. Lamento muito. Interrupção, então, começando de novo. Hoje é dia 20, é o 20º dia que nós estamos lendo, e nós vamos ler o verso 15 do capítulo 1 do livro de Eclesiastes. E ele diz assim: o que é torto não se endireita. Tem um ditado, né, que diz assim: pau que nasce torto não endireita. Tem esse ditado. Olha, acordou cedo, dona Lilian. Bom dia. Então, pau que nasce torto não se endireita. E o Salomão diz diferente, mas é a mesma coisa. O que é torto não pode endireitar. O que falta não se pode calcular. Ele está falando aqui o que falta na alma, né? O que nos falta na alma não tem como calcular. Obrigado pelos coraçãozinhos, manda mais. Então, é muito real esse verso, né? Tanto que está no cancioneiro, né? Nas falas populares, né? Então, Salomão, com toda a sua sabedoria, né? Ele admite que tem certas coisas que não dá para consertar, que são como são, né? Pelo menos não da forma que a gente gostaria de consertar. Né? Tem coisas que a gente gostaria que fossem diferentes, mas que não dá para fazer diferente, né? E tem buracos, tem feridas, tem dores que não somem, mas podem e precisam ser incluídas. Isso é um conceito do Hellinger. Todos pertencem, vamos incluir tudo, né? Isso foi revolucionário, porque a gente, até o Hellinger trazer esse conceito, a gente, alguma coisa saía daquilo que a gente tinha programado, a gente rejeitava. Ontem mesmo eu estava com uma amiga jantando
E ela contou uma história do irmão dela, muito triste que aconteceu, e que ela chegou pro irmão e falou pro irmão assim, olha, não aconteceu, você apaga. Ela tá achando que ela tá fazendo uma coisa boa para esse irmão. Apaga, não aconteceu. Mas aconteceu. Onde ele vai ficar mais livre? Se ele olhar para o que aconteceu e ver o que aquilo lá trouxe de aprendizado, para ele não repetir o que aconteceu. Mas se ele não aconteceu, se ele apaga, joga embaixo do tapete, como a gente fala, quem disse que não vai acontecer novamente? Porque ele não aconteceu. E se aconteceu sistemicamente, a gente sabe que o que acontece tem um motivo. E sempre é para o nosso crescimento. Então, a Hellinger dizia que não se trata de consertar alguma coisa, mas de incluir aquilo que foi ferido no nosso campo, no nosso sistema. Sempre incluir, dar lugar. Ontem nós estamos falando, olhar com clareza para aquilo que é, né? Incluir com amor, com aceitando, né? Amor nesse caso é dizer, ok, é assim, faz parte. Jung chamava isso de integrar a sombra, né? Olhar para aquilo que é imperfeito sem querer eliminar, né? Você vê que o Hellinger bebeu de várias fontes. Jung veio antes de Hellinger, né? Então, a coragem, a verdadeira coragem, está na gente aceitar a nossa vulnerabilidade. No caso da minha amiga com o irmão dela ontem. Aceitar, nossa, fiz uma bobagem do tamanho de um bonde. Como é que eu me sinto com essa bobagem? Eu tô triste, tô arrependido, fiquei distraído. Não sei, ver o que aconteceu com você enquanto aquilo lá estava rolando, né? E como você reagiu. Não tenta endireitar, finge que nada aconteceu, né? Então, se mostrar vulnerável, não para o mundo também, mas eu estou dizendo, se mostrar vulnerável, aceitar que a gente é vulnerável, né? Sem tentar se endireitar de ser perfeita. Não, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que... Calma. Para de tentar consertar sua mãe, por exemplo, né? Para de tentar mudar o seu pai do jeito que seu pai é. Para de tentar apagar o passado, aquilo que foi, que aconteceu, né? Comece a incluir. O movimento é de inclusão, de acolhimento, de amar aquilo que é, pelo que é, né? Eu estou me lembrando agora de um paciente que o pai é alcoólatra, e ele sempre se queixando do pai. Meu pai é alcoólatra, e ele usava o pai alcoólatra de parâmetro de ser diferente, né? Então, ele é organizado, ele é bem sucedido, ele é sóbrio, mas dentro dele tem uma raiva, tem um desprezo por esse pai alcoólatra gigante. A gente trabalhou isso. Até que eu levei ele numa constelação e ele percebeu que ele estava rejeitando o pai, ele estava se rejeitando o tempo inteiro também, né? E que ele também estava carregando um peso de uma forma diferente do pai, né? Ele era um controlador, o vício dele era o controle. Para tudo dar certo, ele estava controlando tudo e todos o tempo inteiro. Então, o vício dele era controle, o vício do pai era bebida e era vício, né? Era falta. O vício, normalmente, a origem do vício é a falta. Nós estamos buscando algo para preencher um buraco, para preencher uma falta com o vício. Ele dá um alívio. Não é duradouro, mas é um alívio, né? Então, eu fiz ele falar assim, entender que não dava para endireitar o que era torto. Tinha uma história ali e ele estava repetindo essa história, né? Então eu pedi para ele dizer, dentro dele, dizer assim, pai, você é como é, né? E eu sou como eu sou.
Libero você para você ser como você é. E me libero também para viver a minha vida. Não preciso fazer igual, né? Então, me libero para viver minha vida com amor, com limite. Conforme ele foi falando isso, ele foi relaxando, né? Então, ele não consertou o pai, mas ele endireitou o caminho dele. É assim, né? Tem outra história interessante, é de uma outra paciente, que ela vinha para a sessão com a lista das coisas que a mãe dela não deu para ela. Uma lista, era interminável as queixas dela em relação à mãe. Só precisava que minha mãe tivesse me amado, eu só precisava um pouco mais de abraço, eu precisava de um pouco mais de atenção, listas e mais listas, né? Precisava de colo, precisava de presença, precisava de apoio, quero que minha mãe me apoie, eu preciso de carinho, tudo que eu preciso, uma lista gigante, né? Esse é o que o Salomão fala que é um buraco do vício do rapaz, tá vendo? Que é um buraco impossível de preencher, né? É um vazio existencial. Até que um dia eu falei para ela, como era a sua avó? Né? O que a sua mãe recebeu da sua avó? Ah, minha avó batia na minha mãe com pau. O que sua mãe recebeu dessa avó? Né? A forma de amor delas era bater. E ela não batia na filha, mas tinha uma distância. Então, a gente tem que olhar para o todo, para o sistema todo. Então, esses são buracos impossíveis de serem preenchidos, né? Quanto que essa mãe já tinha para dar para essa filha? Aí ela se deu conta que a mãe, na realidade, era uma sobrevivente emocional. Então, ela parou de calcular aquilo que faltava para ela e reconheceu a mãe que ela tinha, que deu o que foi possível, que era o que ela tinha. Então, esse vazio dentro dela, ela transformou em compaixão. Bonita história, né? Mas é real e é constante. Então, minha pergunta de hoje para vocês é: o que a gente tenta consertar, mesmo sabendo que não depende da gente? Pensa nisso. O que eu estou tentando consertar, mas que não cabe a mim e não depende de mim? Vamos pensar nisso, né? O pensamento de hoje. O que eu recebo e estou compensando porque nunca é suficiente, nunca é suficiente. O tamanho da minha gula, no meu caso, por estudo, né? Eu não paro de estudar, nunca é suficiente. Nunca acho que eu já tá bom até aqui, não. Eu sempre estou mais, né? Agora estou perguntando, e você? Né? O que mudaria na nossa vida, na sua e na minha, se a gente aceitasse que tem coisas que não endireitam? O que mudaria na nossa vida se a gente aceitasse que é assim? Quem quer responder para mim? Conta para mim, vamos conversar um pouquinho. Hoje nós temos um tempo, fui rápida na leitura. Enquanto vocês escrevem, quero lembrar que essa live fica gravada. Então, quem está aqui comigo hoje, maravilhoso. Tem a Raquel do Maranhão, deve ser de São Luís, imagino. E vamos pensar nisso. E que ela está no Maranhão, não. Vamos pensar no que o Salomão está nos propondo. E essa live fica gravada. Eu me perdi no meio do caminho aqui. A live vai ficar gravada. E aqui na bio tem um link para um grupo do WhatsApp que chama Rei Salomão Cá Entre Nós, onde eu coloco todo dia o resumo daquilo que eu falei. Então você tem condições de ver aqui ao vivo comigo, você pode convidar os amigos e as amigas que acham que é um equilíbrio bonito do dar e receber, de você compartilhar aquilo que você está recebendo para poder receber mais, né? Para poder ampliar o olhar de mais pessoas, né?
para elas também poderem aproveitar esse guia de vida que o Salomão está nos dando através do diário dele, né? Então, entra no grupo, compartilha com mais pessoas, dá um link aí de coraçãozinho para o Instagram entender que você está gostando. Eu imagino que no domingo de manhã você está aqui comigo, é porque está gostando. Eu estou adorando fazer, né? Então, é isso para hoje. Vamos para a meditação de hoje, para o pensamento sistêmico de hoje. Então, primeiro ponto, vamos soltar esse peso de tentar consertar o passado, aquilo que já foi. Vamos consertar aquilo, parar de tentar consertar aquilo que já foi, né? Nem tudo. Então vamos lá, vamos falar isso como... Então hoje eu solto o peso de tentar consertar o passado. Hoje eu solto o peso de tentar consertar o passado. Lembrando de repetir a minha frase na sua voz para que você se ouça e grave a mensagem. Nem tudo se endireita. Nem tudo se endireita. Mas tudo pode ser olhado com amor. Tudo pode ser olhado com amor. E quando eu aceito aquilo que é, a minha alma, respira, relaxa, mais livre. Quando eu aceito o que é, a minha alma respira e relaxa, mais livre. Então, que a sua alma hoje respire e relaxe num domingo aqui em São Paulo. Tá nublado, não sei se vai abrir o sol, mas tá frio, tá nublado. Dá vontade de voltar para a cama? Quem sabe? Vamos relaxar, vamos descansar, que amanhã tem mais. Beijo carinhoso. Bom domingo para todos.